Bentornato, tifoso bianconero. Ciao, tifoseria bianconera. Esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim. Aí no Brasil, mas nós estamos uma temporada na velha bota e diretamente daqui os vídeos vão continuar. Eu sei que você já estava com saudades, né? São 2 dias sem vídeos, mas é porque eu não falo de especulações. Aliás, aqui nós vamos esclarecer algumas informações que não são verídicas, que estão saindo em alguns portais aí do Brasil. Mas antes, sempre pedindo para você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se, ativa o nosso sino. Eu deixei o sino lá no quarto, eu não vou acordar o meu irmão, mas o sino você já sabe, né? Através dele você vai ter as badaladas e as notificações dos próximos vídeos do Finestra. E se você for inscrito, no final do ano vai concorrer a uma camisa oficial da Juventus. Eu disse oficial, tá certo? Mas tem que ser inscrito. Então já sabe, inscreva-se, ative o sino e espalhe para os seus coleguinhas que existe esse canal que é legal, fala a verdade, é um canal legal, um canal diferente, né? E segue uma linha de raciocínio diferente porque fala de um time estrangeiro, sendo que falamos para vocês aí do Brasil. Muito bem, eu não fiz vídeo ontem porque algumas informações eu ainda não tenho confirmação e outras são muitas especulações. Por exemplo, né, eu falei, acho que foi no domingo, sobre o Endrick, né? Que o Real Madrid está querendo emprestar o Endrick e surge aí aos cantos sempre o nome da Juventus no meio dessas notícias. Eu não tenho essa informação. Aliás, o que eu fui atrás não me confirmaram isso, ou seja, ninguém está sabendo. Então eu acredito que não existe nada, porque se tivesse pelo menos uma pontinha de veracidade, a gente saberia. Então, em relação ao Endrick, eu já tinha falado, e por que eu estou falando isso? Porque um jogador do elenco atual do Palmeiras saiu aí no Brasil, eu vi uma informação de que a Juventus estaria disposta a pagar 100 milhões no Piquerez. Calma, Piquerez, jogador uruguaio, né, joga lá na lateral. Calma, porque aqui na Itália nada, niente, nenhum tipo de notícia vinculada ao jogador do Palmeiras, o Piquerez. Pode ser que amanhã ou depois surja alguma coisa, a gente vai peneirar e a gente vai ver se isso é verdade. Mas nesse momento, aqui já passa da meia-noite, já é dia 8, dia 9, né? É isso? Dia 9. Enfim, nesse momento, a história do Piquerez não corresponde. Assim como o Vlahovic no Napoli, surgiu aí esse boato, não informação, boato, mas eu creio muito pouco nessa situação do Vlahovic, que está dando dor de cabeça para a diretoria da Juventus, esse cidadão que está irritando a torcida juventina aqui na Itália. Fiquem sabendo que os torcedores aqui estão muito irritados com a postura do Vlahovic em recusar algumas propostas e, além de tudo, dificultar e bloquear um pouco o mercado da Juventus. Em compensação, confirmo para vocês as saídas, eu disse saídas do Nico Gonzalez, né, que infelizmente não vingou, e como a gente falou naquele vídeo que ficou faltando luz, de fato o Douglas Luiz está cada vez mais longe. Eu coloquei na descrição aí a situação do Douglas Luiz, ele está cada vez mais longe da Juventus e cada vez mais próximo a um retorno à Inglaterra. Ele vá para onde ele quiser, desde que ele fique longe da Juventus. Não rolou, não teve identificação, não jogou um bom futebol. E não se trata de treinador, tá? Não se trata do Mota, do Tudor, se fosse o Guardiola, se fosse o Abel Ferreira, se fosse um Maresca. Aliás, eu estava vendo o jogo aí do Chelsea com o Fluminense, né? O Maresca, para quem não sabe,
jogou na Juventus no ano 2000. Treinador do Chelsea, foi jogador da Juventus, virou técnico, está aí na final do Mundial, né? Engraçado, né? Um time inglês, mais uma vez, recorrendo a um treinador italiano, né? Foi assim com o Leicester do Ranieri, o próprio Chelsea do Antonio Conte. Quando o Chelsea ganhou a primeira Champions, foi o Di Matteo, italiano. Mas a Juventus não pode ter treinador italiano, né? Tem que ter treinador estrangeiro. Muito bem. Fecha a parênteses do Maresca, né? Estou dizendo aqui, não importa o treinador, né? O Douglas Luiz não se encaixa, não se encaixou em Turim, não se adaptou com a cidade, então o problema já começa no extracampo, e dentro de campo o Douglas Luiz foi uma negação. Teve alguns lampejos bons, fez um bom jogo, que eu me lembre, na pré-temporada, mas muito pouco, pelo que foi gasto, e aí caiu na conta do Giuntoli, né? O Giuntoli já foi e o Douglas Luiz vai. Ele e o Nico Gonzalez. O Nico Gonzalez até se esforçou. É que ele tem muito problema de lesão, então não tem como a gente crucificar tanto o Nico Gonzalez. Quando o jogador se esforça, que você vê que tem um pequeno, pelo menos o mínimo de comprometimento, você ainda releva, né? Não é o caso do Douglas Luiz. O Sancho está próximo, né? Em compensação, eu estou aqui resumindo, tá? Porque não tem muita informação, tá? O que os jornalistas colocam aí, eles enchem de linguiça para vocês lerem nos portais. Eu estou resumindo o resumo do resumo, porque não tem realmente nenhuma... as negociações estão acontecendo, tá? A Juventus está tratando da saída do Douglas Luiz e do Nico Gonzalez e está negociando ainda com o Osimhen, que está mais próximo, nas últimas 24 horas, está mais próximo do Galatasaray. O Galatasaray fez uma proposta nova e o Osimhen parece, por isso que eu falo, né? O jogador fala, eu quero jogar lá, na hora que vê o dinheiro a coisa muda. Parece que a tendência é dele continuar no Galatasaray, então a Juventus vai partir para outro plano para fazer aí a dupla de ataque com o nosso glorioso Jonathan David. E o Conceição continua naquela. A Juventus tenta baixar um pouquinho mais. Eu acho que no fim vai acabar rolando aí um acordo com o Porto. A mesma coisa com o Columani, que é um pouco mais complicado, mas nesse caso sim, o Columani tem manifestado o interesse com o seu agente, isso é uma informação, para pressionar o Paris Saint-Germain para liberar por mais um ano, e aí a Juventus tenta aí uma redução na questão da obrigação de compra. Voltando para o que interessa, além do Nico Gonzalez e do Douglas Luiz, o Banguilá está indo em direção a fora da Itália e pode acabar, né, ou na Premier ou na Bundesliga. Banguilá, que começou uma temporada até interessante com o Thiago Motta, foi um dos poucos que foi bem nas mãos do Motta. Premier e Bundesliga disputam o Banguilá, que deve sair o negócio até ao final da semana que vem. Então, a Juventus já tem ali uma linha das saídas para poder começar a se movimentar nas entradas. E por falar em entradas, não as entradas capilares, mas as entradas de mercado, surgiu um nome aí, vocês já devem ter visto aí no Brasil, do Ndidi. O Ndidi, que é jogador do Leicester, centrocampista. Esse jogador, eu confirmo para vocês, né? Estou confirmando que esse jogador está no radar e vai ter, ainda não teve, vai ter um contato nas próximas horas do agente dele e do Comolli. Então, o Didi, jogador do Leicester, centrocampista, não só está no radar, não só está na monitoração da Juventus, como já tem data definida para um primeiro contato e início de negociação, mesmo aí sem a Juventus ter. A Juventus está encaminhando a saída do Douglas, do Nico e do Banguilá, mas já começa aí a pensar na reformulação do time
nessas posições que o Tudor pediu. Um zagueiro, um meio campo e um atacante. E no meio campo, a probabilidade é do Banguela. Respondendo o meu amigo Luiz, que perguntou sobre o Tonali, não, a Juventus não desistiu do Tonali. O problema é que a Juventus queria colocar o Douglas Luiz, o Newcastle teve o interesse no Douglas Luiz em envolver ele nessa negociação do Tonali para, digamos, ser um pouco mais acessível o valor, mas o Newcastle desistiu de colocar o Douglas Luiz na negociação. Então o Douglas Luiz deve voltar para a Premier, mas não deve ser o Newcastle, infelizmente. E aí o Tonali fica um pouco mais difícil, mas não impossível. Tudo vai depender do quanto a Juventus vai encaixar, como a gente fala na Itália, fazer caixa com as saídas. Mas o Didi é um jogador que vai começar uma negociação nas próximas horas. Então eu confirmo para vocês essa situação do Didi. E repito, Banguela, Nico Gonzalez e Douglas Luiz estão saindo da Juventus. E o Vlahovic é um problema a ser resolvido. Esse sim vai ser um problema que o Comolli vai ter que se virar, porque o senhor Vlahovic, além de tudo, está sendo antipático com o seu agente, com o seu staff, que aí é uma situação que ele se complica na própria carreira, né? E está sendo mais antipático ainda com a atual diretoria da Juventus. Lamentável. Mas fiquem tranquilos que uma solução será feita. O Vlahovic está passando dos limites, está pegando muito mal, tá? Mas ele não vai ficar na Juventus encostado. Ele vai sair da Juventus. A Juventus vai empurrar ele no mercado. Não está fácil a situação do Vlahovic. É um cretino esse cara, né? Tá saindo pelas portas do fundo. Eu diria que ele está saindo, não é nem pelas portas do fundo que ele tá saindo da Juventus, tá? Tá dando uma dor de cabeça gigante, porque já era para ele ter saído, já era para ele estar com um clube novo, assim como o Maximiano Allegri, que ontem, na sua coletiva de apresentação no Milan, fez lá uma menção à Juventus, dizendo que agradeceu os 9 anos que esteve no clube, mencionou as pessoas do Welcome e do Agnelli, principalmente do Agnelli, com quem ele tem uma afinidade muito grande. Ele também tem afinidade com o Welcome, mas o Agnelli é um pouquinho mais. Só para falar aí, bacana o Allegri falar da Juventus, mas é só para a gente deixar esse registro que ontem ele, na coletiva, acabou falando da Juventus. Enquanto o Allegri sai de uma maneira bonita na nossa história, não só pelas conquistas, mas pela postura dele, pelo cavalheirismo dele, o senhor Dusan Vlahovic, que custou caro e não vingou, além de tudo, se comporta como uma criança que nem um jogador juvenil faz esse tipo de situação. Mas a gente vai atualizando vocês. Evidentemente que aqui a gente não tem pressa, talvez vocês saibam um pouco antes, a gente apenas confirma ou não as informações, porém, na situação do Vlahovic, acho que está todo mundo de olho, todo mundo antenado para ver o que esse cretino, como que ele vai de fato deixar a Juventus, no sentido do negócio, porque deixar já deixou a péssima imagem esse cidadão. Por enquanto é isso. Tendo alguma novidade eu volto, e não caiam em tudo que está saindo por aí. Tem negociações que eu vi aí de alguns jogadores que é um absurdo, tá? Não existe esse tipo de possibilidade. Estão disparando nomes e nomes aí na mídia, principalmente o Tuttosport. Não acreditem nisso, mas a Juventus está trabalhando nesses nomes que eu falei, nessas saídas e nas possíveis chegadas, como a gente já falou aqui, do Osimhen, que é verdade, está mais perto do Galatasaray, mas ainda a Juventus não desistiu, e vamos ficar de olho principalmente no Didi, tá bom? Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine, nos vemos
E mais uma vez, Vlahovic Vafanculo.